sempre falo sobre o uso de tecnologias de código aberto para atingir os seus objetivos. Então, há mais de 5 anos eu venho aqui no YouTube e trato nos meus cursos e também lá no Instagram. E se você não me segue no Instagram, o link está aqui embaixo, @caiomonteiro.ti. Mas basicamente, há mais de 5 anos eu sempre falo, dá para usar software livre para o seu negócio, seja ele corporativo ou acadêmico. E nesse mês, eu basicamente fiz o processo, é claro que aqui é uma V1 do ambiente que eu vou mostrar para vocês, mas basicamente eu consigo, e eu vou demonstrar, que o meu ambiente virtual de ensino, ou seja, todo o meu lab, meu e dos alunos, toda a minha parte educacional, toda a minha parte administrativa, ela está sim rodando 100% em sistemas de código aberto. Então, antes de preparar o ambiente para a segunda turma de maio, eu queria demonstrar para vocês, porque aí na prática vocês vão ver itens que eu falo sempre para vocês e que vocês vão ter a oportunidade de ver na prática, seja um roteamento, seja um controle de acesso, seja uma VPN, seja uma automação a nível de suporte. Então, basicamente aqui é uma oportunidade de vocês verem o ambiente e a gente já vai tratar a V2, ou seja, eu vou trazer itens em que eu vou implantar no ambiente para deixar como sugestão para vocês aí no ambiente de vocês. Então, bora lá. Faltou falar uma coisa importante antes da gente começar. A gente vai ter no dia 29 uma imersão do CEF. Deixa eu trazer para cá para vocês. A gente vai ter um workshop prático com esse ambiente que eu vou mostrar para vocês, com esse ambiente que vocês vão ver, com uma imersão prático do CEF. Vocês vão receber um ambiente pronto, clusterizado, para que a gente consiga fazer na prática, em 4 horas, um CEF 100% prático e ao vivo. Então vocês vão aprender a fazer a instalação do CEF, configuração do CEF, boas práticas do CEF. Vamos trabalhar e ver na prática o HA usando o CEF. Então vamos fazer um disaster recovery com esse ambiente, vamos fazer troca de disco, tem tudo que a gente precisa fazer para entender sobre o CEF. Tá? Lembrando, esse assunto é tratado no curso, é tratado também no oficial da Proxmox e custa uma fração do preço aí no seu ambiente. Então, se você quer aprender, eu tenho vagas para a turma de 29 e eu estou abrindo uma outra turma ainda esse mês, ou talvez na primeira semana de junho, para um workshop do CEF. Lembrando, vocês vão ter todo o ambiente pronto e as informações estão nesse vídeo, estão nesse link e vão estar aqui embaixo, tá? Por enquanto é isso. Vamos lá. No meu roteiro de configuração de ambiente, onde eu criei, tá? Isso aqui é a página de administração interna, tá? do meu educacional. E basicamente aqui na estrutura, a gente vai ter toda essa estrutura aqui em cima de um ambiente na cloud, tá? Da OVH, usando um pfSense, tá? Virtualizado. Então lembra que eu falei num vídeo sobre as boas práticas de pfSense virtualizado? Bom, vai aparecer aqui nos cards e aqui eu estou usando o pfSense, tá? Para fazer o controle de VPN e de roteamento entre as redes. Cada aluno vai ter ali um ambiente com 3 hosts, onde eles vão trabalhar com cluster, tá? E eles vão ter o acesso via VPN e vão ter o controle via VLAN. Então todo esse controle aqui eu faço juntamente com o pfSense. Então vamos dar um passo para trás e olhar como é que a gente está trabalhando aqui desde desde o Proxmox na OVH e a própria OVH, passando pelo pfSense e passando pelo ambiente do aluno. Aqui eu quero que vocês anotem no bloco de notas, ou no TXT, ou manualmente mesmo, algum item que vocês acharem interessante para outros vídeos. Uma vez que eu tenho várias melhorias no ambiente, e claro, não fiz todas elas, existem outras que estão no meu radar, mas eu preciso ter um ambiente mínimo controlável. Então eu quero que vocês anotem alguma dica, sugestão que vocês viram que eu implantei nessa V1 desse ambiente, para que a gente consiga fazer mais conteúdo, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja em algum eventual curso, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui. Eu tenho aqui, primeiro, o meu pfSense, tá? Deixa eu sair aqui. Eu tenho aqui o meu pfSense. Quando eu logo nele, eu tenho 2 informações aqui para vocês, tá, pessoal? A primeira é que eu tenho autenticação de 2 fatores. Então, deixa eu pegar aqui meu token. Ambiente logado com autenticação de 2 fatores, tá? Então, é o primeiro item que eu sugiro que vocês façam. Se vocês perceberem aqui também, deixa eu puxar aqui uma coisa. Vocês vão perceber
que não tem aquele xizinho no certificado no acesso HTTPS. Então, se vocês clicarem aqui, ó, conexões seguras, vocês vão ver aqui que eu tenho um certificado válido pela Let's Encrypt, tá? Então, esse certificado aqui é válido no meu ambiente. Deixa eu trazer para cá e vocês vão ter o certificado autenticado, validado, na verdade, tá? A data de expiração são 90 dias e o meu ambiente não apresenta aquela mensagem do certificado inválido. Esse é um segundo item, o uso do certificado pela Let's ali de forma gratuita e validado por 90 dias com a renovação automática com 60 dias, tá? Basicamente a gente tem essa integração aí. Como é que eu fiz isso? Bom, aqui a gente vai ter o uso do certificado, tá? Então aqui ele está devidamente criado, implantado, válido, e aqui eu posso renovar manualmente e também existe uma rotina de renovação automática. Se a gente vir aqui no meu Crontab, eu tenho aqui uma rotina de renovação mensal. Na verdade é mensal, tá? O certificado vale por 90 dias, mas aqui eu tenho uma validação mensal. Segundo item demonstrado. Um terceiro item que eu tenho é que eu não estou usando nesse momento, tá? Mas eu poderia utilizar, foi opção minha não utilizar. Eu estou usando, e nesse caso não, mas poderia usar, um controle pelo firewall do próprio Proxmox, onde eu permito a entrada da porta específica que eu quero. Então, por exemplo, a porta 10444 a porta da VPN, 10443 a porta do PFSense, 8006 a porta do próprio Proxmox. Então, atualmente está desativado, ou seja, não estou usando o uso do firewall do Proxmox, mas se eu ativar aqui, eu passo a utilizar tranquilamente e funciona, tá? Por que eu optei por não utilizar aqui? Porque eu estou usando o Fail to Ban. Então, o Fail to Ban, uma vez que a minha máquina está na internet, tá? O Fail to Ban vai me ajudar quanto a isso. Mas vamos por partes. Eu tenho aqui um ambiente em cloud, onde eu estou com 48 CPU, 125 GB de RAM, é uma memória suficiente para o número de alunos que eu quero colocar, tá? Inclusive, é muito cansativo, na verdade, dar turmas ao vivo, né? Porque eu trabalho de dia e geralmente as turmas são à noite, então eu não dou muitas turmas ao vivo. E aliado a isso, eu prefiro dar turmas menores. Por quê? Porque eu consigo ter uma interação melhor, eu consigo tirar dúvidas melhor. As pessoas acabam se sentindo mais seguras com menos pessoas para tirar dúvidas, né? A gente sabe que nem todo mundo por mais que eu diga que eu não gosto muito de falar, fica um pouco estranho, porque eu acabo fazendo um vídeo para o YouTube, mas eu de fato, eu não sou tão participativo quanto demonstro ser. E as pessoas também são assim, as pessoas preferem não, acham que vão incomodar, as pessoas acham que sua dúvida é uma dúvida besta, acham que sua dúvida é uma dúvida que todo mundo deveria saber, e na verdade não. Então, para ajudar o aluno, eu reduzo o número de alunos. Então, eu estou trabalhando de 5 a 7 alunos, tá? Eu prefiro trabalhar com 5 e programar outra turma para outro mês, onde basicamente, como eu falei aqui, os alunos vão receber o acesso isolado, tá? Os alunos vão receber o acesso isolado do ambiente. Bom, como é que eu faço aqui com relação, vamos falar a nível de configuração. A gente já viu autenticação de 2 fatores, a gente já viu o firewall e a gente já viu o certificado. Como é que eu faço com relação ao controle, uma vez que essa minha máquina está na internet? Bom, eu estou utilizando o Fail to Ban melhorado, tá? Aqui eu quero que vocês entendam uma coisa. Em tecnologia, ainda mais no mundo de código aberto, dificilmente, tá, você vai fazer algo do zero. Tá? Aqui a gente tem que ser muito maduro e tem que ser muito correto e coerente com o que a gente acredita. Um dos pilares do mundo de código aberto é o compartilhamento de informações. É o fato de eu fazer algo, alguém melhorar e alguém me devolver uma devolutiva da melhoria e outra pessoa fazer a melhoria e assim vai. Tá? A comunidade ela funciona dessa forma. Então, eu estou utilizando o Fail to Ban, porém, eu fiz algumas customizações, fiz algumas melhorias a nível de funcionalidade visual. Né? Não é muito comum, infelizmente, que a gente tenha muitas pessoas disponíveis que tratem a usabilidade do usuário. A gente olha muito para
a eficiência de algo. A eficiência de um script, a eficiência de um sistema, a eficiência de uma API. E a usabilidade, ou seja, o fato de ser acessível e ser de fácil entendimento para o usuário, acaba não tendo tanta prioridade. Então, como é uma área que eu gosto, eu procuro fazer uns ajustes para poder trazer essa melhoria. O que é que eu fiz aqui? Bom, aqui no nosso ambiente eu tenho o fail to ban. Eu tenho um script. Deixa eu abrir ele aqui. Eu tenho um script. E preste atenção aqui, isso é muito importante, eu queria que vocês replicassem isso. Tá? Muitas pessoas pegam algo e retiram completamente a informação de contexto e usam. Mas aqui eu quero que vocês acabem fomentando mais esse item. Então perceba que aqui eu coloco aqui, ó, script original, coloco o Daniel, que foi a pessoa no qual eu peguei aquele script para fazer as melhorias, tá? Então, não sei também se foi ele que fez do zero, mas eu peguei, referenciei ele aqui. E aqui eu coloco as coisas que eu melhorei. Ou seja, eu fiz uma instalação limpa, né, com a verificação e correção dos conflitos anteriores. Então, eu identifiquei que quando eu executava, eu não conseguia executar novamente. Tá? Então, o que é que ele faz? Quando eu executo a instalação, ele primeiro verifica se tem já instalado e remove. Então, se você tentou instalar o fail to ban no seu ambiente e não conseguiu configurar, com esse script ele vai fazer a limpeza completa do fail to ban e vai garantir que não tem arquivos de conflito para poder ativar. Inclusive, ele vai baixar o fail to ban no seu ambiente e vai configurar. Tá? Então, você não precisa nem ter ele instalado, é só o script que ele vai fazer todo o trabalho. Bom, eu coloquei também aqui uma proteção modular, ou seja, a gente vai ter opções de liberar as portas específicas, então eu coloquei a porta 8006 do Proxmox, 8007 do Proxmox Backup Server, a 22 do SSH e a do PFSense, no meu caso, a 10443. Tá? Então aqui vocês podem colocar mais portas. Aqui está faltando a porta 10444. Tá? Por quê? Porque eu acabei fazendo via IP tables lá e acabei não trazendo para cá. Então, uma melhoria que eu vou fazer é colocar a 10444 aqui. Bom, aqui também eu coloquei a detecção e remoção segura de entradas duplicadas ou incorretas. Então, por exemplo, eu consigo ver quem tentou acessar e por qual serviço. Então eu tenho um monitoramento funcional dos IPs banidos e eu também consigo remover aqueles IPs. Então eu tenho uma facilidade ali na hora de remoção. Aqui embaixo é todo o script melhorado, tá? Tá comentado, tá tudo funcional. E aqui eu vou executar ele aqui, por exemplo. Aqui ele vai abrir essa interface. Então perceba que é uma interface bem mais amigável, onde eu tenho ali os itens que eu preciso. Onde eu vou fazer a instalação limpa, tá? Onde eu vou reinstalar também, posso reinstalar por lá. Onde eu vou liberar as principais portas no meu caso. Então se vocês precisarem de outras portas por padrão, é só especificar no código e fazer o ajuste, tá? Então, por exemplo, na opção, depois que eu instalar na opção 1, eu vou fazer a liberação da opção 2, opção 3, opção 4, opção 5 e assim sucessivamente. Na opção 6 eu vou validar as configurações e vou reiniciar, então se eu precisar reiniciar o serviço, eu vou reiniciar na opção 6. Na opção 7 eu vou ver os itens que eu tenho. Então perceba que eu tenho ali 27 IPs banidos pela minha porta SSH, tá? Caio, sua porta SSH está na 22. Por que você fez isso? Bom, eu sei que você percebeu. Basicamente aqui, eu optei por manter a porta 22 porque eu fiz outro trabalho prévio, que foi, eu não permito no SSH o login por usuário, a menos que esse usuário tenha um certificado, uma chave privada e uma chave pública que eu criei. Então aqui no meu mini PC, eu criei uma chave e eu enviei uma dessas chaves para o meu PVE na nuvem e eu não permito acesso sem essa chave. Então, se alguém tentar acessar sem essa chave, ele não vai conseguir, nem pelo usuário root, nem por qualquer outro usuário. Então acaba que, Caio, ele está tentando. Tá, ele está tentando, mas não tem a chave. Então, eu poderia mudar a porta para outra porta, tá? Até posso, até estou pensando no AV2 fazer esse ajuste, mas aqui perceba que eu mitiguei o item quando eu coloquei o ajuste no SSH para não permitir login e criei a chave e levei. Então, para acessar, eu preciso ter essa chave, tá? Então eu mitiguei, claro, mas sim, pode melhorar. Bom, dito isso, eu posso dar Enter aqui, e se eu
por acaso tiver um bloqueio indevido, uma vez que está na cloud, eu posso fazer a liberação de um IP. Então aqui na opção 8, eu posso informar o IP que está bloqueado e ele vai desbloquear esse IP. Tá? Opção 9, eu vou sair aqui e aí eu tenho aí a minha meu quarto item, que é a opção do Fail to Ban. Tá? Bom, basicamente aqui a gente já viu os itens com relação a roteamento. Eu também tenho aqui no meu network, eu precisei fazer um pequeno ajuste. Tá? Perceba aqui que eu não estou usando bound. Tá? Eu poderia subir os IPs aqui reais da OVH para uma bound 0. Tá? Não fiz isso porque eu estava sem tempo, né? Vamos dizer assim, mas eu também tratei de outra forma. Eu mantive na VMBR porque a OVH ela tem uma questão de liberação por interface, tá? E aí eu mantive na VMBR 0 mesmo, e aí eu criei a VMBR 1 sem interface associada para a rede 10.0.0.1, que é a rede do pfSense, a WAN do pfSense, e eu criei a VMBR 2 para a rede LAN do pfSense. Então, as minhas máquinas virtuais dos alunos, elas vão trafegar sempre na VMBR2. Se eu vim aqui na VM 901, por exemplo, vocês vão perceber que os alunos eles têm todas as VMBR2. Então aqui é VMBR2, VMBR2, VMBR2 e VMBR2. Claro que cada VMBR ela está associada a uma VLAN tag. Então eu tenho duas VLAN tag com a tag 505 para esse aluno e eu tenho duas tags com a tag 605 para esse aluno. Que o aluno ele vai ter uma estrutura com 3 hosts, com a possibilidade de criar duas redes distintas, uma para o cluster e uma para o Ceph. Então por isso que eu trabalho com tag. Então fazendo isso eu consigo ter a mesma VMBR para todos os alunos e eu trabalho na tag. Tá? Então eu tenho apenas uma única interface nos alunos e o meu pfSense fica com gestão sobre todas as interfaces porque ele está com a LAN, a mesma VMBR, só que sem tag para poder visualizar todo o ambiente. Eu estou usando nesse caso a 10444 no pfSense para VPN na porta TCP, porque existe um bloqueio na OVH para a porta UDP e eu não tinha tempo para verificar como solicitaria esse ajuste, então eu simplifiquei aqui e migrei para TCP. Não tem problema algum. A gente tem uma diferença ali básica com relação a aceite de pacotes, né? O nível de permissibilidade, não sei nem se existe isso, o nível de perda aceitável, mas funciona. Todo o meu ambiente ele está para a porta do WAN da OVH e o meu pfSense com a porta com a rede 10 faz um roteamento. Então o meu pfSense ele faz uso da internet da OVH. Consequentemente, os meus alunos atrás do pfSense fazem uso da internet do pfSense, que por sua vez faz uso da internet da OVH. Fazendo isso, eu também crio até uma segurança para o meu próprio pfSense, uma vez que eu não preciso me preocupar tanto com as rotas e as regras de entrada lá no pfSense, porque só vai entrar no pfSense o que tiver liberado no meu iptables, tá? Então, eu tenho, na verdade, um arcabouço e tenho uma segurança maior no meu pfSense. Dito isso, a gente tem também aqui todo o meu contexto do pfSense já criado no meu ambiente. Então perceba que o meu pfSense vai receber a rede 10, né? Ele tem conexão à internet, e eu tenho a rede LAN 172.20, tá? Dito isso, cada aluno meu tem uma rede isolada, 172.20.22, 172.20.23 e assim sucessivamente até 172.20.29. Se eu tiver mais alunos, eu vou aumentar essa rede para que eu tenha a estrutura isolada de cada aluno. Tá? Como é que eu fiz isso? Cada aluno tem sua rede, cada aluno tem o seu usuário, estão aqui os usuários, cada aluno tem o seu, consequentemente, o seu certificado digital, está aqui também. Cada aluno vai ter a sua interface de rede, então eu tenho aqui as interfaces dos alunos, tá? Cada aluno vai ter o seu conjunto de VLANs, então temos interface de conjuntos de VLANs aqui. Na parte de regras, cada aluno vai ter sua regra de interface, então perceba aqui que eu fiz um bloqueio simples e eficiente, dizendo que a rede específica não vai ter acesso às outras redes. Caio, como é que você fez isso se você só tem uma regra aqui?
eu criei um alias. Então aqui, ó, eu tenho aqui nas alias, eu tenho as redes que eu vou bloquear, e aí eu ando sempre uma casa para que eu tenha a próxima rede bloqueada, na verdade as próximas redes bloqueadas, para o usuário atual. Então eu tenho uma identificação praticamente igual, e eu vou bloqueando as redes para frente e para trás, menos a rede atual do próprio aluno, tá? Dito isso, eu precisei fazer aqui no ANAT, eu precisei fazer um ajuste fino aqui no endereçamento, eu precisei aderir ao modo híbrido de NAT, porque eu precisava criar uma regra específica para cada rede. Então, por que eu precisei fazer isso? Porque cada aluno não poderia ter acesso ali à rede vizinha. Por mais que eu tivesse o controle de VLAN, eu também precisaria bloquear ali o controle. Então, para que cada conjunto de alunos só tivesse acesso aos seus 3 hosts, eu precisei criar ali umas regras específicas para que cada aluno, quando conectasse na VPN, não conseguisse enxergar as outras redes. E para que eu simplificasse, então ficou uma forma muito mais estruturada. Eu usei o conceito aqui do CSO, tá? Então, cada aluno tem um conjunto de rede específico, ou seja, quando o aluno conecta, ele tem um túnel isolado e de aí sim ele se comunica com sua rede. Dito isso, os alunos conectam como, Caio? Bom, criei uma interface de gestão do portal do aluno. Então o aluno vai logar aqui pelo portal do aluno e aqui ele vai ter um acesso simplificado e central da data e do link do Google Meeting para a sala de aula. Ele vai ter as informações de sua topologia, ele vai ter as informações de VPN, o tutorial da VPN, né, que eu vou fazer um ajuste para V2, né, para facilitar ainda mais. Como ele conecta na VPN, ele vai conseguir acessar os seus hosts por aqui, tá? Se ele clicar aqui, vai abrir um redirecionamento numa nova página. Aqui ele tem as credenciais do seu host. Ah, Caio, tá de 1 a 8? Tá, gente. Tá, porque eu preciso mostrar como é que muda a senha. E já que as redes estão completamente isoladas e o acesso é por VPN, uma das primeiras aulas é alterar a senha do host, tá? Então, por isso está de 1 a 8 aqui. E aqui embaixo tem a questão do putting, e aqui tem embaixo tem a questão do certificado do aluno na conclusão, tá? Aqui tem sair. Então perceba que a gente tem toda uma estrutura aqui para que a gente tenha o aluno funcionando e tendo os treinamentos, tá? Então, basicamente aqui, só para fechar com chave de ouro, se vocês perceberem aqui, eu tenho um host chamado ADM Edu. ADM Edu, pessoal, é um host no Linux Mint. E esse host aqui, deixa eu fechar aqui que está desligado. Com esse host aqui, eu consigo acessar todos os Proxmox dos alunos. Então fica muito mais fácil eu dar um suporte e acessar e compartilhar a tela para mostrar o que é que faltou ele fazer. Além disso, por aqui também, eu consigo rodar alguns scripts. Então eu tenho 3 scripts aqui de automação. O primeiro é de corrigir hostname. Então vocês vão ver aqui, ó. Eu tenho um script onde ele vai acessar cada host e vai corrigir o hostname. Então eu crio apenas um template, clono ele e depois rodo o script para poder ajustar os hostnames. Eu tenho um script de enviar ISO. Então a ISO do VirtIO e uma ISO do Windows e do Ubuntu eu envio pelo script. Então eu envio para todos os hosts. Tá? Eu tenho também um script de executar QEMU remoto. Então, imagina aqui que eu executo, ele acessa cada host e ele faz 3 ações principais. Ele configura o QEMU, tá? O Guest Agent no próprio Proxmox do aluno, ativa o discard e executa o FS-Trim, tá? Tudo isso para deixar a máquina 100% otimizada aí no aluno. E eu também tenho, o que mais? Eu também tenho um outro script que faz análise para saber se o aluno está fazendo, tá? Porque eu não estou aqui para brincadeira, então eu preciso saber se vocês estão fazendo. Então eu tenho um script em que eu rodo ao final para comparar a aula que eu dei com os itens atribuídos,
tá? É dessa forma que eu valido se o aluno fez. Então o script ele faz esse trabalho para mim, ele analisa se a aula foi feita. Por quê? Porque se ela não foi feita, no outro dia eu mando uma mensagem, verifico o que é que aconteceu, qual conteúdo ele não entendeu, forneço material complementar, talvez eu faça uma revisão, e aí eu garanto a entrega dos itens. Então, basicamente aqui é para mostrar para vocês que eu tenho um ambiente de sala de aula, seja na parte de administração, na parte de ensino, na parte de comunicação e na parte de monitoramento, todo baseado em código aberto. Caio, o que é que a gente tem para V2 aqui? Bom, eu poderia ter o Grafana, eu poderia ter os Zabbix, eu poderia ter uma automação do Telegram, eu poderia ter automação para o WhatsApp, aqui já integrado com a plataforma, eu poderia ter também, o que mais? Um Guacamole, tá? Mas isso são coisas para V2, para V3, tá? Quando o ambiente for ficando mais robusto. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse ambiente. Coloquem nos comentários alguma sugestão de melhoria. Coloquem nos comentários também itens que vocês viram aqui, que vocês gostariam de vídeos específicos, tá? Seja em aula, seja no YouTube para aula gratuita, seja em algum curso específico, no Projeto Empresa Livre, lá no Instagram. Eu sempre comento aqui nessas 3 vertentes para vocês sem problema algum. Então, o vídeo ficou um pouco longo. Obrigado por acompanhar até aqui. Por enquanto é isso, pessoal. Tchau, tchau.